E aí pessoal, tudo bem? Matheus Balbi tá aqui na área e se vocês repararem um pouco aqui do fundo, vão saber exatamente onde eu tô. Eu tô em Portugal, voltei, e nesse vídeo eu quero passar para vocês as minhas impressões sobre Portugal depois de voltar para cá, depois de sair da Inglaterra, do UK e vir para cá. Eu vou passar para vocês tudo que eu tenho, o que eu tô pensando. Ó, o autocarro acabou de passar e a senhorinha que tá ali no ponto do autocarro ficou transtornada, muito chateada com isso, coitada. Mas vai passar outro em breve, olha. Muito barulho acontecendo. Eu vou pegar aqui um autocarro, vou ir pra praia agora e lá eu falo um pouco mais com vocês, beleza? A correspondência com o metro ligeiro. Bom, vamos começar. Já desci aqui, eu tô na Costa da Caparica. Vem aqui que é a praia mais próxima da onde eu tô instalado. Então, vamos nessa. Eu vou fazer uma caminhada. É uma caminhada de aproximadamente 10 minutos, no máximo, até a praia. Eu vou fazer uns exercícios e depois eu vou pegar um pouco de praia. Agora já são umas 4 horas da tarde e daqui a pouco vai começar a ventar, vai ficar um pouco mais frio. Hoje o tempo também não tá tão quente assim, porém a gente tem sol. A gente tem sol, isso é uma coisa muito boa. Eu cheguei tem um dia que eu cheguei. Ontem, para falar a verdade, eu fui à praia também. Fui em outra praia, mas eu não gravei nada. Só gravei um vídeo treinando e eu vou ainda botar no meu Instagram depois. Se vocês não sabem meu Instagram, Mathbalbi, MATHBALBI, ok? Segue lá, dá aquele follow para ajudar o amigo. E aqui no Instagram também, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, comenta, compartilha com os amigos, ajuda o canal a crescer, porque assim você ajuda o Matheus na caminhada também, tá bom? Bom, primeiras impressões, o que eu tô achando, o que eu tô pensando depois de chegar aqui em Portugal novamente, depois de aproximadamente um mês e meio, posso dizer assim, no UK. O que mudou? Vamos nessa. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a minha mente. A minha mente, ela mudou. Parece que alguma coisa aqui virou. Sabe quando as pessoas falam virada de chave? Exato. A chave virou. Olha, florzinhas crescendo na calçada. Bem natural. A virada de chave, ela aconteceu. E é uma virada de chave linguística e cultural também, eu posso dizer. Por quê? Eu tenho 2 anos aqui em Portugal, 2 anos e um pouco mais, vou fazer 3 em setembro, se eu não me engano. E quando eu cheguei aqui, eu só fui para um outro país, foi França, também está dentro da União Europeia, mas é um país também bem desenvolvido e etc. Porque eu fui para Paris, é bem desenvolvido, mas ainda assim a cultura é bem europeia. Assim, na questão política, para fazer dinheiro e a movimentação local e etc. É bacana, é diferente de Portugal, mas eu não consegui adentrar ali naquela cultura porque eu fiquei, acho que 3 ou 4 dias e eu não fui para viver lá, para ter experiência, para aprender a língua e para entender como que as coisas funcionam e etc. Eu voltei direto a Portugal, então eu trabalhei aqui desde sempre, até trabalhei para outros lugares remotamente, mas eu não vivi a experiência em outro país fora de Portugal, literalmente. Essa foi a primeira vez que eu fui fazer isso e eu fui, na verdade, cumprir um desafio na Inglaterra, que eu me desafiei a ficar lá durante 6 meses, consegui viver lá durante 6 meses e fazer a minha vida. Além de fazer minha vida, conseguir, enfim, conquistar objetivos e aprender o idioma, especialmente aprender o idioma. O maninho tá de moto aí, ó, vai dar um grau pra gente, ou não. Aí se fosse no Brasil já roubava já, hein, vou pegar pra mim, tá mole. Chega assim por trás, ó, já era, perdeu. Caô, tá doido, doideira. Mas enfim, eu peguei até o caminho errado aqui, que eu me distraí com a moto do cara, mano. Achei que o cara ia acelerar e passar por cima de mim, mas o sinal tá fechado pra eles, ó, e fechado pra mim também, então não entendi nada. Mas enfim, pessoal, enfim, novamente.
fui para lá com esse objetivo, acabou que eu fiquei só 1 mês e meio. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, como eu falei para vocês aí no vídeo anterior. Se vocês não assistiram o vídeo anterior, vai no canal e dá uma olhada no vídeo anterior. Vou tentar colocar aqui um card no final para ver se aparece na playlist, mas depois que vocês terminarem esse vídeo aqui, confere aí no canal o vídeo anterior falando sobre o UK. Enfim, eu decidi voltar porque eu percebi que aqui em Portugal o meu trabalho ele me rendia mais e me trazia mais benefícios do que estar lá. E o meu trabalho no UK foi muito difícil. Primeira parte, a questão da documentação. Então, assim, eu fui totalmente despreparado, legalmente despreparado, e eu só queria mesmo conseguir estar lá para aproveitar ao máximo a imersão e conseguir aprender ao máximo a língua. Eu consegui durante um tempo, mas depois ficou insustentável e eu comecei a refletir, pensar. Eu até arrumei, na última semana, uma indicação de um amigo que eu fiz lá. Eu consegui um trabalho na construção e tal, horários fixos, com folga, e esse trabalho ele me permitiria ficar lá mais tempo. Só que agora é primavera aqui em Portugal, o verão já está chegando, a gente tem sol aqui já está bem movimentado. Eu moro bem pertinho de Lisboa, é um ponto turístico, então tem muita gente e eu trabalho com esse público. Eu preciso das pessoas na rua, preciso das pessoas aproveitando a vida na rua, curtindo, saindo para visitar os pontos turísticos, visitando, bebendo, fazendo o que quer na rua, brincando, etc. Relaxando no parque. Eu preciso dessas pessoas na rua para fazer o meu trabalho aqui. E estando lá na Inglaterra, eu percebi que a quantidade de dinheiro e o trabalho que eu tinha aqui não era tão ruim assim. Aqui em Portugal eu sou vendedor e eu consigo vender basicamente qualquer coisa que eu tenha nas minhas mãos, só que eu seleciono alguns produtos que eu me sinto mais confortável. Eu tinha feito um treinamento, eu criei um treinamento um tempo atrás que se chamava Seja Feliz Fazendo o que Ama, em que eu prometia que você ia conseguir viver daquilo que você ama, vender qualquer coisa através da internet, transitar de carreira, etc. Esse lançamento ele não resultou da forma que deveria, não trouxe os resultados. E aí eu tive que me virar aqui, tive que me redescobrir profissionalmente e dar um jeito para poder conseguir pagar as contas e etc. E imagina, um cara do digital tendo que ir para a rua para poder vender. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisei fazer uma coisa que já não estava no padrão da minha vida, sabe? Eu tive que fazer uma coisa que caía meio que o padrão e viver uma profissão totalmente diferente que eu já tinha feito lá atrás, já tinha vendido na rua no Brasil, mas não assim igual aqui, porque se não resultasse eu ia ter que morar na rua, literalmente, e no Brasil não foi esse o caso. E aconteceu que eu comecei a vender brigadeiros e resultou, deu certo pra mim, deu muito certo. Eu consegui pagar minhas contas, consegui pagar o aluguel, consegui pagar tudo, comida, etc. Virou um negócio depois de um tempo e depois o negócio se desfez, mas a venda continuou e continuou pagando minhas contas, e isso é a parte interessante. Eu tenho até alguns vídeos aqui no canal também, depois confere, aí tem bastante coisa. Se você ainda não viu, não está descobrindo agora o canal, entra aí e você vai ver que tem muita informação, muita coisa bacana, tá? E bom, eu vendendo aqui, eu não sabia que eu conseguia ir tão bem em comparação com países como Inglaterra. Eu não sabia que pessoas lá estavam fazendo ou a mesma quantidade de dinheiro que eu ou menos. Óbvio que quem está lá legalmente, quem tem ali um bom contato, porque isso existe lá. Se você tem um bom contato, tu consegue um trabalho muito legal, pagam bem, se você já está bem estável lá, já tem muito tempo, seu inglês já é perfeito, fluido, você consegue mais coisas, né? Mas no meu caso, quem estava chegando agora, quem estava aprendendo ainda inglês, tentando melhorar, não conhecia ninguém, pra mim não dava. E eu fiquei
um bom tempo lá, eu gostei muito, aproveitei, mas eu precisei voltar para poder me preparar melhor, fazer um dinheiro aqui, aproveitar essa estação do ano, que é, como eu já disse, primavera e verão, aproveitar isso aqui, fazer a grana, cumprir meus objetivos e depois, um pouco mais na frente, voltar lá, um pouco mais preparado, um pouco mais forte, né? Isso é importante. Impressões que eu tive chegando aqui, estando aqui em Portugal. A cidade de lá é bem diferente. Londres é, assim, é muita corrida, as pessoas estão correndo o tempo todo e é cheio, tá tudo em movimento, um movimento bem rápido, as pessoas estão sempre com pressa. A gente tem o metrô é super rápido, você consegue se movimentar de um canto para o outro de forma muito rápida. E aqui em Portugal a gente também tem metrô, e eu acho que isso não muda muito, principalmente para o centro. Ele funciona mais ali em Lisboa, nos outros lados, tipo Setúbal e etc, você não tem, mas você tem trem, mas enfim, não é a mesma coisa. E o ônibus, eles vão muito devagar. Lá também até vai, por conta do trânsito e dos semáforos, que são muitos, mas é diferente. E eu tive uma impressão quando eu cheguei de que eu estava em um vilarejo, né? Essa impressão. Ou numa colônia de férias, que eu tinha ido para uma ilha e que eu vim para passar as férias. Essa foi a sensação que eu tive, porque é bem paradisíaco. Alguns pontos aqui são muito bacanas. Vocês podem ver, é uma palmeira, né? Talvez seja uma palmeira. Eu já estou aqui na praia, é bem confortável, eu consigo ir à praia tranquilo. Eu trabalho na praia, trabalho na noite, na rua à noite, e a vida aqui é bem diferente para mim do que ela é em Londres, tá? E a sensação que eu tenho de estar aqui agora é um pouco estranho de conseguir explicar. Depois que você sai de um país como a Inglaterra e você vem para Portugal, e eu acho que eu vou sentir muito isso quando eu for no Brasil. Tô planejando ir lá agora no final do ano para ver a minha avó, a minha irmã e tal. E eu me sinto bem, mas eu sinto que falta algo. Eu não sei explicar muito bem isso, mas eu até sinto um pouco de saudade de Londres. Tem pouco tempo que eu cheguei e eu tô agora me readaptando, porque até ontem eu ainda tava tentando passar pelas pessoas e falando sorry, hi, e o tempo todo. E aqui não, aqui é tipo, desculpa, com licença, é diferente. Mas muita coisa muda depois que você passa por uma experiência como essa, sua cabeça muda. E eu acho que todo mundo deveria fazer alguma coisa assim em algum momento na sua vida, se desafiar ao extremo. Foi o que eu fiz. Foi bem extremo o que eu fiz. Eu cheguei lá com pouquíssimo dinheiro, sem conhecer ninguém, e eu consegui ficar mais tempo do que provavelmente eu ficaria se eu utilizar só o dinheiro que eu levei para lá. Conheci muita gente, fiz muitos contatos, conheci muita empresa também, fiz muitos contatos, e é o que eu tô falando para vocês. Eu acho que todo mundo deveria passar por uma situação como essa. Não precisa ser em Londres, não precisa ser na Inglaterra. Se tu tá no Brasil, você pode simplesmente mudar a sua cidade, você pode mudar o seu estado e se desafiar mesmo, porque se você não se desafiar, você não vai crescer. E você precisa disso. Você precisa se sentir desconfortável, porque é no desconforto que você cresce, tá? Eu tava com muito problema com o meu inglês, muito problema para conseguir entender muita coisa, e eu tava sentindo que tava indo muito devagar, porque eu cheguei aqui em Portugal com um nível baixo de inglês, eu não cheguei com um nível alto. Eu fiz um pouco de Duolingo no Brasil, nunca tive contato com estrangeiros no Brasil, dificilmente eu encontrava alguém falando espanhol e etc. Também não estudei muito inglês no Brasil, não era um bom aluno de inglês, e já fiquei sem professor de inglês também na escola. No ensino médio eu não fiz inglês, eu fiz espanhol, e foram 2 anos de espanhol.
O meu ensino médio, eu nem terminei o ensino médio na escola, eu só fui terminar depois. Eu fui pra Marinha, aí na Marinha eles não completavam, que eu fiz aprendiz de marinheiro, eles não completavam o teu ensino médio, eu tive que abandonar a Marinha na época, e abandonaram o colégio, no caso, na época, e começar a Marinha, e mesmo assim eu não peguei o inglês, e acabou que eu também não peguei muito do espanhol. Hoje em dia eu consigo entender tudo do espanhol, consigo ter conversas com pessoas que falam espanhol de qualquer lugar que seja, tipo, se for da Espanha ou se for da América Latina, tanto faz, eu consigo entender tranquilo. Falar, eu faço algumas confusões ainda, porque tem muita coisa igual do português brasileiro, mas para mim é muito tranquilo o espanhol. Se eu ficar uns 3 meses na Espanha ou qualquer lugar que fale a língua, eu vou pegar tranquilo e, enfim, não vai dar problema nenhum. O inglês, eu cheguei com muita dificuldade. Cheguei falando alguma coisa, entendendo alguma coisa, mas ainda cheguei com muita dificuldade. E agora eu já consigo entender muita coisa. Ainda tenho um pouco de dificuldade, porque foi pouco tempo, mas eu me forcei tanto que hoje eu já consigo entender bastante e consigo até falar alguma coisa. A acentuação também mudou um pouco. Consigo ter conversas um pouco mais fluidas e explicar algumas coisas um pouco mais complexas que antes eu não conseguia, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu pretendo voltar a um país que tenha como a língua nativa o inglês. Eu pretendo voltar a visitar Londres novamente ou algum outro lugar da Inglaterra em algum outro momento. E a minha vida aqui em Portugal também, eu pretendo construir aqui algo em Portugal de longo prazo para que eu possa voltar aqui mais vezes, vir aqui mais vezes. Eu não sei ainda se eu vou viver para sempre. Olha a praia, como é que tá. Não tá tão cheio hoje, porque, como eu disse, não tá tão calor, mas tá muito legal. Enfim, eu não sei ainda se eu vou viver para sempre em Portugal. É um lugar que eu gosto bastante, eu me sinto em casa aqui, para ser sincero para vocês. Mas é como eu disse para vocês, é como se fosse uma colônia de férias, né? Então talvez eu, no futuro, tenha algum empreendimento aqui, alguma coisa, né? Na região do Algarve, ou até mesmo aqui no centro de Lisboa, para poder retornar, regressar e construir algo aqui em Portugal. Além disso, também tem uma empresa que se chama DeFiMind.tech. No caso, o nome da empresa é DeFiMind. DeFiMind.tech é o website onde vocês vão conseguir acessar aí o nosso MVP, tá bom? O que a gente faz? A gente auxilia e torna fácil o processo de investimento no mercado, no criptomercado, tá bom? Então, se tu precisa aí fazer investimentos, quer fazer investimentos com segurança e facilidade, use em DeFiMind.tech. A gente no momento está em fase de captação de investimentos e tu é investidor aí, tá olhando esse vídeo, entre em contato aí com a gente, tá? Vou deixar o link aí embaixo na descrição e quem tiver interesse em acessa. E qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, MattBalbi, e a gente troca uma ideia, tá bom? Agora eu tô indo ali no parque de calistenia, aqui na Costa Caparica a gente tem um parque de calistenia, vou fazer um pouco de exercícios. Eu tenho esse costume de fazer exercícios, já deve ter notado aí pelos outros vídeos, e a gente fala um pouco mais depois. Acabei de finalizar o treino. Foi um treino rápido. Ontem eu treinei e hoje, na verdade, deveria ser o dia de descanso, mas eu acabei treinando. Eu falei pra vocês que o sol não estava tão quente, mas ele tá enganando, porque pouco tempo depois de estar aqui já sinto a pele queimando. Então,
Se tu tá pensando em vir para Portugal, esperando fazer calor, tá na hora, hein? Chegou o momento que, pelo visto, esse verão vai ser escaldante aqui. Pessoal, essas são as principais impressões que eu passei. Ah, outra coisa, só para finalizar. No meu caso aqui, acredito que no caso de todo mundo, de muita gente, não dá para generalizar também, Portugal foi muito acolhedor comigo. Assim como a Inglaterra também, mas em questão de trabalho, aqui pra mim eu nunca tive dificuldade de conseguir qualquer coisa. Sempre aparece pra mim, ontem mesmo já apareceu uma oportunidade para trabalhar num restaurante, mas pra mim por enquanto não faz sentido, porque eu consigo fazer o meu próprio horário e trabalhar por conta própria, por enquanto. Quando chegar o inverno, aí é outro assunto. Enfim, eu acho que essas são as principais impressões que eu tenho para passar para vocês aí, depois de regressar a Portugal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem aí, não deixem de curtir, de se inscrever no canal, comentar para ajudar o Matheus a crescer aí esse canal, tá bom? Vou deixar com vocês um videozinho aí da praia para finalizar o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!